Bom dia a todos. Nós estamos juntos, né, para mais um culto e hoje a gente vai ter um tema muito bacana, né, que é a admiração. E eu acho que, essa capacidade de você se admirar diante das coisas, desde as mínimas coisas até as coisas, né, mais importantes de sua vida, ela realmente cria momentos de felicidade. A gente já conversou muito sobre isso aqui, que a gente não tem como ser feliz o tempo inteiro, mas a gente tem como criar oásis de felicidade. E muitas vezes, né, nós no consultório, por exemplo, né, Rodolfo, Sara, quantas vezes a gente poder, dar um alento, e Rafa também, dar um alento para um paciente, a gente consegue, até criar momentos que são absolutamente mágicos. Então eu queria passar a palavra para Claudinha, para ela iniciar conosco aqui. É um prazer imenso estar aqui, falar de admiração, que não deixa de ser uma forma de amar, até porque com admiração começa a nascer a filosofia, porque ela traz o espanto, que é a busca do conhecimento. E aí eu trouxe uma reflexão de Padre Fábio de Mello em relação à admiração, que começa assim: se tiver que admirar alguém, não admire como quem admira um quadro de Van Gogh, compreendendo como uma obra pronta, terminada. Não. Pessoas são processos vivos, rascunhos mutantes, constantemente sendo alterados. Da mesma forma que encantam, decepcionam. Possuem luz, mas também sombras. A nossa admiração não pode aprisionar os outros nos estreitos labirintos de nossas expectativas, querendo que nos ofereçam o encantamento que deveríamos encontrar em nós mesmos. Se tiver que admirar alguém, admire sem impor a ele o fardo de nunca poder errar, ou de esperar dele a mesma perfeição que buscamos nas obras de arte. Se tiver que admirar alguém, admire por aquilo que ele realmente é, e não pelo que você imagina ou gostaria que ele fosse. E pelo Dia da Amizade, pelo Dia dos Amigos, eu trouxe um texto muito lindo, que é até colocado como de Vinícius de Moraes, mas não é. Meus Secretos Amigos, de Paulo Santana. Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos, não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor. Eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos, enquanto o amor tem intrínseco ciúme que não admite a rivalidade. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha vida depende de suas existências. Alguns deles não procuro. Basta-me saber que eles existem. Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Mas por que não os procuro com assiduidade? Não posso lhe dizer o quanto gosto deles. Eles não iriam acreditar. Muitos deles estão lendo essa crônica e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos. Mas é delicioso que eu saiba e sinta que eu os adoro, embora não declare e não os procure. E às vezes, quando os procuro, noto que eles não têm noção de como me são necessários, de como me são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, porque eles fazem parte do mundo que eu tremulamente construí e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Se um deles morrer, eu ficarei torto para um lado. Se todos eles morrerem, eu desabo. Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles. E me envergonho, porque essa minha prece é, em síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela talvez fruto do meu egoísmo. Por vezes,
mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer. Se alguma coisa me consome e me envelhece, é que a roda furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu lado, morando comigo, andando comigo, falando comigo, vivendo comigo todos os meus amigos, e principalmente os que só desconfiam, ou talvez nunca vão saber, que são meus amigos. A todos vocês, que esse culto nos promove, essa interação, aos que nos ouvem, minha admiração e gratidão. Bom dia. Que lindos, Cláudia. Muito lindos esses textos. Sarananda, nossa mãe do ano. Namastê, bom dia a todos. Então, gente, inspirada na maternidade, na Claudinha, eu vou ler 2 contos indianos que vão me ajudar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje. O primeiro deles chama A Serpente e o Vagalume. Então, a história é o seguinte, era uma vez uma serpente que começou a perseguir um vagalume. Esse vagalume fugia muito rápido, com medo da feroz predadora, né? E a serpente não pensava em desistir, continuava a perseguição. Fugiu, mas um dia, como ela não desistia, 2 dias, 3 dias e nada. No 4º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: "Posso lhe te fazer 3 perguntas?" Aí a cobra parou, pensou, e a serpente falou: "Não costumo abrir esses precedentes para ninguém. Já que vou te devorar mesmo, pode perguntar." E aí o vagalume começou as perguntas. "Eu pertenço à tua cadeia alimentar?" E a serpente respondeu: "Não." "Eu te fiz algum mal?" A serpente respondeu: "Não." "Então, por que você queres acabar comigo?" E aí a serpente respondeu: "Porque não suporto ver-te brilhar." Esse é o primeiro conto. O segundo conto chama O Segredo da Felicidade. E dizia-se que havia um sábio na Índia que tinha o segredo da felicidade e ele guardava cuidadosamente em um cofre. Um rei mandou chamá-lo e lhe ofereceu muito dinheiro pelo cofre. Mas o sábio recusou a oferta, dizendo que era algo que o dinheiro não podia comprar. Mas um dia, uma criança se apresentou diante do sábio e disse bem humildemente: "Sábio, por favor, ensina-me o segredo da felicidade." Movido pela pureza e inocência daquela criança, o sábio então lhe disse: "Preste muita atenção. A primeira coisa que você deve fazer é amar-se e respeitar-se e dizer a si mesmo todos os dias que você pode vencer todos os obstáculos que se apresentam em sua vida. Isso se chama autoestima. A segunda que deve fazer é pôr em prática o que você diz e o que você pensa. A terceira é jamais invejar alguém pelo que ele tem ou que ele é. Eles já alcançaram suas metas, agora alcance as suas. A quarta é jamais guardar rancor de ninguém no seu coração. A quinta é não se apoderar do que não é seu. A sexta é jamais maltratar alguém. Todos os seres têm direito de serem respeitados e queridos. E a última coisa que você deve fazer é acordar todos os dias com um sorriso e descobrir em todas as pessoas, em todas as coisas, o seu lado positivo. Pense na sorte que você tem. Ajude a todos sem pensar no que poderá obter em troca. E passe adiante o segredo da felicidade." Então, esse é o segundo conto. E vou agora explicar por que eu quis contar esses 2 contos para vocês hoje. É que a admiração, como diz Claudinha, né, é o admirar-se, espantar-se, né? É olhar para, mirar. E a admiração, muitas pessoas acham que a inveja é o desvio da admiração. Mas eu gosto
de pensar que, na verdade, como a Claudinha também disse, a admiração, ela é, na verdade, um ato de amor. E para eu realmente não cair, né, na inveja, que, na verdade, ela não é totalmente dicotômica, né, faz parte dos sentimentos que a gente pode ter, a Melanie Klein, uma grande, né, pesquisadora psiquiatra, ela da psicanálise, ela fala que a melhor forma de você transformar a inveja é pela gratidão. E entender que a admiração, ela nos traz alegria, né? Ao contrário da inveja que nos aprisiona. Então, no primeiro conto, a cobra invejava a luz do vagalume, mas a cobra esqueceu que ela tem a sua luz também, né? Que todos nós temos. E no segundo, quando o sábio fala para o menino, ele fala também dessa questão, né? De que a gente tem que sempre, primeiro, respeitar-se, amar-se, admirar-se, né? E a admiração, por ela ser, né, ter essa, o que a gente fala, né, tem uma frase muito, muito bonita também, que fala assim, que a admiração, ela é um ato de amor, e amar é você admirar com o coração, e admirar é você amar com o cérebro. Então, a admiração e o amor, elas estão intimamente ligadas, né? E quando eu penso na admiração, me lembra também a devoção, que é um dos princípios que a gente fala da Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga é uma das yogas que tem no Oriente, que aqui no Ocidente a gente só conhece uma yoga, mas são várias yogas, que yoga é união, né? É união com Deus. E a Bhakti Yoga é a união através do amor, da devoção. Então, o fato da gente lembrar-se todos os dias de admirar a natureza, de admirar, como diz Clarice, as pequenas coisas. Outro dia eu fiquei bem admirada com o bebê começando a mexer. Ela começou a chutar e eu falei, opa, que é isso? E é isso, são essas pequenas coisas que nos recordam que a criança, ela se admira com tudo, né? Ela quer saber de tudo, ela vê, não, que é isso? Espanta. Essa admiração, ela é inerente nossa, e a gente precisa resgatar, né? E sempre lembrar isso, que a admiração, ela traz felicidade. E se a gente cair, às vezes, na inveja que faz parte, né? Nós todos somos luz e sombra, a gente lembrar que a gente consegue transformar essa inveja em admiração, através da gratidão, através do amor. Então é esse o meu recado de hoje. Namastê. Muito lindos, né? Os dois textos. Eu sempre posto, pelo menos uma vez por ano, tem dois ursinhos conversando e tem um pássaro voando, e aí um ursinho fala para o outro, se você consegue admirar o voo do outro, você entendeu tudo. E eu acho que assim, essa capacidade de você desenvolver, né, admiração por alguém, tendo aquela pessoa, né, como seu mentor, como né, seu propósito, mas sem um sentimento de inveja, né, e é muito difícil, acho que é um exercício difícil, e para o qual realmente nós precisamos nos trabalhar, né, mas que gera uma satisfação muito grande, e esse é todo o significado da mentoria, né, que é tão importante. Bom, agora, Nanda. Bom dia! E quando penso sobre admiração, penso que aqui nós não temos como dar algo que não temos, né? Então, para que eu possa achar algo belo, admirar algo fora, eu preciso estar conectada ao ser que eu estou, à minha experiência. Então, qualquer coisa que eu precise procurar no lado de fora, ou que eu consiga encontrar no lado de fora, ela precisa existir antes dentro de mim. E como é um desafio para nós nos admirarmos como um ser de luz, de sombra, perfeitamente imperfeitos, nós somos particularmente a pessoa que mais fala mal de nós mesmos, né? A gente tem o dom de várias vezes durante um dia nos depreciarmos.
né? E toda vez em que nos elogiamos, quando definimos, né, é que eu sou assim, que eu, né, a gente entra em um lugar de esquecer que nós somos infinitos em possibilidades. E que muitas vezes essa definição que damos a nós mesmos, né? Eu não vou fazer exercício, eu sou sedentária, né? Muitas vezes essa depreciação, essa falta de admiração comigo mesmo é um dispositivo de defesa, né? Enquanto eu disser que sou sedentária, não preciso fazer exercício. Enquanto eu disser que gosto muito de comer pão, não ficarei sem farinha. E essas limitações nos fazem uma falta de admiração com a gente mesmo, né? Gosto sempre de pensar que a maior gratidão com o divino, né, com a força, com Deus, seria poder cuidar da sua maior obra, que somos nós, né? A maior forma de gratidão e de admiração com o que a força criadora fez aqui é viver essa jornada terrena com tudo aquilo que ela pode nos apresentar. Luz, sombra, bom, ruim, dores, prazeres, admirações e falta de admiração. Mas realmente, para mim, o maior desafio é que a gente possa se admirar. E que a felicidade e a admiração, ela começa com nós mesmos. E para que possamos fazer isso, precisamos admirar a nossa origem. Tá? Como eu vou admirar algo fora, e que isso sim não seja uma inveja, é quando eu consigo estar em paz com aqui, da onde eu vim, né? E da onde eu vim? Da mamãe e do papai. São nossos portais aqui na Terra. Quanto mais eu consigo olhar para minha origem, para minha mãe, para o meu pai, para minha infância, com admiração, quando eu consigo olhar para tudo como foi, sem desejar mudar, ou querer outra mãe, ou querer outro pai, ou outra infância, mais eu consigo me admirar enquanto indivíduo. Quando eu consigo olhar para eles exatamente como eles são, da forma que eles fizeram e do jeito que foi, mais em paz eu fico com a minha individualidade. Quanto mais desafiador para mim é entender a origem, mais desafiador será estar em paz com o meu indivíduo e admirar qualquer coisa que esteja fora. Aí sim a gente vai para aquilo que as meninas falaram de admiração e inveja, né? Parecem que são duas pontas, né, da mesma corda, como se fossem opostos equivalentes. Então, eu trouxe uma oração para que nós possamos fazer juntos, em forma de meditação. Eu convido então vocês a se sentirem fechar os olhos ou ficarem com os olhos entreabertos, se for possível, com a coluna ereta. Respirar profundamente, sentindo o ar entrando e o ar saindo. Isso. Vai percebendo o teu corpo, se possível, com os 2 pés no chão. Imagine na tua frente os teus pais biológicos. Atrás dos teus pais, os teus avós. Atrás dos avós, os bisos. E a cada respiração tua, mais e mais antepassados. E nesse momento, olha para eles e traz para o teu coração estas palavras. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, e com muito amor, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos e aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou os caminhos e tornou a minha calçada mais fácil.
Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias e várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre os casais, pais e filhos, e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes, que curem e restaurem o corpo e a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja e assim é. Respira profundamente e vai trazendo para o teu coração a oração de cada mãe que desejou a felicidade de um filho, o trabalho de cada pai que saiu cedinho para garantir um futuro melhor para os seus descendentes. E traz a possibilidade de cada vez mais admirar a tua história, assim como ela foi, do jeito que ela foi. Assim tu consegue integrar as tuas partes e ser feliz, sendo quem tu és. Respira profundamente, sentindo o que sente, percebendo o que percebe. Pode ir abrindo o olho. Essa oração é do Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares. E eu finalizo hoje dizendo que nós podemos ser felizes e admirarmos a nossa vida quando podemos ser quem somos. E o primeiro rótulo que nós temos quando chegamos aqui é filho dos nossos pais. Quando nós conseguimos ser felizes nessa experiência, conseguimos admirar todas as outras experiências. Que assim seja. Namastê. Muito linda essa oração, é maravilhosa, né, Nanda? Aliás, hoje só tivemos textos maravilhosos. Rafa, bom dia. Bom dia a todos. Hoje eu trouxe um texto de Santo Agostinho. Achei muito interessante esse texto que fala sobre a admiração. Ele diz que as pessoas viajam para admirar a altura das montanhas, as imensas ondas dos mares, o longo percurso dos rios, o vasto domínio do oceano, o movimento circular das estrelas. E, no entanto, elas passam por si mesmas sem se admirarem. Então, como é fácil admirar aquilo que é distante, né? Admirar uma celebridade em que focamos muito no lado positivo e esquecemos que eles também têm os seus defeitos, como todos nós, mas que por não conhecermos o suficiente, acabamos admirando pessoas distantes e esquecemos de admirar, né, nós mesmos e aqueles que estão ao nosso lado. Quando a gente reconhece o defeito do outro, a gente acaba enfatizando o defeito, esquecendo de ver toda a parte linda, toda a luz, que já foi dita aqui, todo mundo tem uma luz. E por que não focarmos nessa luz e colocar abaixo dela, muito abaixo dela, aquilo que a pessoa não traz de bom. E aí, a permissão para que nós possamos admirá-la vem de forma natural, né? Não que não é correto admirar o que é distante. Claro, tudo isso
a altura das montanhas, claro que nós vamos admirar o sol, tudo isso, mas também temos que começar a admirar nós mesmos e aqueles que moram perto, ao nosso lado, nosso pai, nossa mãe, nosso paciente, né? Aquele que está mais próximo. E eu vejo que nessa admiração, nesse encanto, né, nesse amor, né, que a inveja, nós já falamos aqui, a diferença de tudo isso, essas pessoas nos inspiram e nos faz com que a gente queira mostrar e ser a nossa melhor versão. E aquelas pessoas que você olha assim e diz, puxa, mas ela não está me inspirando, não estou admirada por ela. Mas até aquilo que ela traz de ruim serve como um ensinamento para nós todos. Ensina a não sermos iguais, né? A fazermos o diferente, a fazermos o contrário. E eu lembro que minha avó sempre me ensinou que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então, que possamos ser exemplos na vida daqueles que estão próximos a nós, né? Daqueles que estão distantes, que possamos ser exemplo, lembrando que, de todo modo, nós também somos expressões para alguma outra pessoa. Então, que possamos ser a nossa melhor versão todos os dias, para que possamos ter essa capacidade de nos admirar o ambiente que está ao nosso redor e aqueles com que convivemos, né, todos os dias. Obrigada, gente. Muito bom, Rafa. E eu acho que, assim, um outro ponto que eu queria trazer é que, assim, o oposto da admiração é a crítica, né? E você tem pessoas que passam por um processo, e eu acho que isso, as pessoas terminam se acostumando com isso. Então, a gente tem que sair desse modo crítica e entrar no modo admiração. Não que você vá colocar um óculos cor-de-rosa e achar que tudo é maravilhoso e não querer mudanças para melhor, não é isso. Mas é você conseguir não enxergar somente o ponto escuro numa parede branca, que você consiga ver o todo. E eu acho que isso realmente é um exercício que precisa ser ensinado, inclusive para nossos filhos, para nossos colaboradores, né, para todas as pessoas que trabalham junto conosco. Bom dia, Padre Lázaro, que bom que o senhor está aqui conosco. Deixar o senhor descansar um pouquinho agora e vamos ouvir o Dr. Rodolfo. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, Padre Lázaro. De tomar um fôlego, né, Clarice? Ele chega para dar uma respirada, tomar um fôlego, né? Admiração é tão legal, né? Se a gente for pegar no conceito, tem vários conceitos, né? Ele é até amplo. Mas um conceito bom que eu achei aqui é uma disposição emocional. Você vê que é uma emoção. Na verdade, mais do que uma emoção, é uma emoção elaborada. Acho que é um sentimento. Ela já vem mais construída, né? Então, é uma disposição emocional que traduz um conjunto de respeito, consideração, gratidão e até veneração. Olha só, e aí se a gente for atrás, a gente vai ver um monte de coisa. Mas você percebeu que, primeiro, respeito, consideração, extrair o que tem de bom, de belo ali e o que faz eu crescer. Então, você agradece com o seu momento de admiração, porque aí você aprende com as suas admirações. É o que a gente faz, eu acho que é o que a gente faz aqui sempre também, né? Eu aqui admirando todo mundo, admirando o que cada um falou e cada um conta uma parte nos seus textos, nas histórias que envolve isso, né? E é uma outra colocação que fala que está muito no prazer do olhar. Admiração é prazer do olhar. E daí a gente pode ir estratificando e caminhando para outros tipos de admiração. Mas ela começa, a gente extrai o prazer no que a gente olha. Depois a gente elabora no que a gente escuta, no que a gente entende e do que a gente, às vezes, até vai e pratica, né? Muito bom isso. E aí eu também trouxe um texto muito legal de Santo Agostinho, só que aí eu tenho um plano B, porque eu separei esse texto, vale até escutar ele de novo, né? Que a Rafaela falou que eu acho isso que é uma beleza, né? Só que aí pulando,
Porque o Santo Agostinho, quando fez esse texto, ele estava envolvido nas suas viagens astrais. É interessante falar isso, né? O primeiro doutor da igreja, na realidade da teologia, né? O primeiro doutor da igreja incipiente, que estava acontecendo naquele momento da igreja católica, só que ele era muito místico, né? Ele precisou passar por momentos de admiração do belo e sentir o escuro. Ele era maniqueísta, né? Que é uma doutrina que vem com a herança lá do zoroastrismo, aquela guerra entre o bem e o mal, que é uma criação também dentro da nossa cabeça. Então, ele trabalhava desses dois lados, de repente ele começou a entender que falou, pô, peraí, na realidade não existe o mal, não existe a escuridão, isso é só a ausência da luz. A escuridão se faz quando eu afasto da luz. E o mal ele só existe quando eu afasto do bem. Então, na realidade, existe só uma coisa. Aí ele começa a admirar esses insights que ele está tendo. Aí ele escreve várias partes, inclusive essas que a gente vai atrás do mundo, que é admirar fragmentos de tudo que é bonito no mundo, mas a gente esquece de admirar o que pode sair de luz de dentro da gente. E aí, nessa época, ele estava fazendo as suas viagens astrais, e ele escreveu um livro muito legal que chama Cidade de Deus. Eu brinco, esse livro é o primeiro descrição, tá certo que daquela época, numa filosofia, dos filósofos mais antigos, mas é o primeiro livro que ele começa a escrever as cidades no astral. Então, é um livro muito antes do nosso lar. Quando a gente estuda na doutrina espírita as colônias espirituais, Santo Agostinho já estava descrevendo, mas é muito poético, né? O jeito que ele escreve desses lugares maravilhosos, as cidades de Deus, onde que a gente pode encontrar. E a gente conecta muito mais com a maravilha de Deus quando a gente está em ressonância com a maravilha de dentro da gente. Quando a gente está num movimento de admirar-se, de uma autoadmiração, sem perder o tom, sem perder a justa medida da admiração interna, a gente vibra com a beleza das coisas, porque a gente faz parte de um todo. Então, no meu plano B, eu vou na carta 71, continua aquela carta de Sêneca para Lucílios, e aí ele está descrevendo, e tem uma parte lá de admiração. Aí eu vou pegar alguns trechos, e aí ele fala assim, ó, a razão pela qual cometemos pequenos erros durante a nossa caminhada é porque consideramos admirar partes da vida e nunca a vida como um todo. Admiração é admirar a vida, admirar até as dificuldades que a gente enfrentou, admirar os erros, como eu entendi o meu erro, como eu aprendi a escutar um outro para me ajudar a sair de um erro, como eu achei a charada e como eu levantei, caí, me recuperei e estou andando. Admirar todo esse processo. Admira a vida como um todo, certo? E aí ele descreve também uma outra parte mais lá na frente, que isso é legal. Suponha, meu amigo, que a fortuna cubra com, deixa eu pegar aqui, com ouro, roupas em roxo, luxo e riqueza. Aí 3 pontinhos. Agora, adicione estátuas, pinturas, adornos, adicione tudo que você vai admirar como belo da matéria. E aí não tem nada de errado nisso. Admire. Você aprenderá muito com essas coisas. Mas, se desejar cada vez mais e focar também a admiração, veneração, somente nas coisas que são transitórias, você vai perder o limite. Por quê? Porque aí a gente fica insaciável. E aí é como se estivesse tomando, é aquela história, né? Tomando água salgada do mar. A gente vai estar em volta, bebendo e desidratando, morrendo no meio de uma busca, às vezes, insana, como a admiração é só errar a lente, né? É mudar o óculos e errar um pouco a lente do que a gente admira. E aí ele fala, o que você pode fazer com isso? Acerta, tem que viver as coisas boas da vida, mas acerta, o equilíbrio em tudo. Então, viva buscando também admirar o seu acordo e a sua sintonia com a natureza. Se você vive de acordo com a admiração da natureza, você nunca será pobre. E se você viver de acordo com a opinião dos outros, você nunca será rico. Isso eu entendi também, que é porque quando a Fernanda falou, achei legal, muitas vezes a gente fala mal da gente mesmo, a gente para de admirar e muitas vezes a gente nem precisa falar mal, né?
A gente, às vezes, fala mal da gente mesmo sem precisar falar. Como assim? Nos atos. Às vezes... E por isso que é muito interessante também a gente vir aqui, né, gente, né, pessoal, a cada 15 dias falar bonito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vir aqui falar bonitinho, ler um texto, treinar, é fácil. O difícil é a gente falar e ficar acompanhando as nossas palavras, senão elas vão ao vento, e aí o que eu falo aqui, a minha atitude logo agora à tarde for totalmente diferente, hein? Esse é um grande desafio para a gente que às vezes se aventura e quer falar. Então, a gente tem que ajustar e admirar a fala com o discurso. Eu encerro falando que aquele que quer ser amado e admirado tem que treinar o começo da ajuda. Aqui ele fala aqui, ó. Comece a observar que você tem que treinar a ajuda e utilidade para o seu vizinho. Você quer ser admirado? Então, você deve viver para o seu vizinho e não viver para si mesmo. Eu achei também muito legal, estimule uma vivência e ajude o próximo. Mas ajude faça uma ajuda sem querer ser admirado. A admiração vem natural. Por quê? Porque aí você mesmo vai gostar de ajudar antes de ser admirado. E aí a consequência é a admiração do seu vizinho, do seu cunhado, da sua sogra, da sua esposa, do seu esposo, dos filhos. E aí vai ampliando muito mais o seu campo de ação. Então, é consciência correta, mente correta, fala correta, atitudes corretas, você vê que uma coisa puxa a outra, né? Depois de atitude correta, é modo de vida, estilo de vida, modo de ação correto, aí você começou a atuar mais corretamente, aí você vai ter uma atenção mais correta, da atenção mais correta, você tem uma concentração mais correta. São 8 passos que formam 8, que é o infinito, que é o caminho óctuplo, que eu achei essa palavra tão bonitinha, é o caminho 8, os 8 caminhos sagrados da teoria budista. E que eu achei, é tão simples isso, né? Tudo de uma maneira correta. Você vai buscando uma coisa e vai encaixando com a outra, porque aí, no final, quando você tem uma concentração correta, você já busca lá em cima e você tem também sempre a sua consciência mais correta. Eu acho que aí não tem erro, a gente começa a se admirar no seu esforço para vencer as suas más inclinações. Um admirável final de semana para todo mundo. Um beijo. Muito bom, estava inspiradíssimo hoje, maravilhoso. Padre Lázaro, bom dia, muito bom tê-lo conosco hoje. Bom dia, bom dia. Consegue me escutar aí? Muito bem. Bom, é complicado chegar depois de já ter várias pessoas ter falado, a gente corre o risco de repetir algumas coisas, né? Então, perdão se a gente retoma outros elementos, mas saudar também, estava com saudade de vocês, daí Clarissa, Fernanda, Cláudia, né? A Camila, Rodolfo, pena que Cida não pôde estar com a gente também, né? E outros também não puderam chegar, mas tudo bem, estamos aqui. Saudar dos outros, que não sei se todo mundo está aqui, mas com alegria de retomar esse dia, esse momento e falar de admiração, né? O que a gente pode falar de admiração? A Bíblia biblicamente, nós não encontramos uma palavra específica que fala de admiração, fala de gestos, fala de sinais, fala de atitudes que podem levar a uma pessoa a ser admirada. No Salmo 128 diz: bem-aventurado que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Andar no caminho de Deus é um caminho de admiração, é um caminho de ser olhado como uma pessoa que estabelece uma dignidade. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem despreza a sabedoria e a instrução acaba vivendo na loucura, e a gente não tem estrutura para ficar admirando loucos que nos podem levar à morte, à destruição, ao mal. Em Deuteronômio ele diz:
Andareis na presença do Senhor, a Ele temereis, e os seus mandamentos serão guardados, e assim ouvireis a voz de Deus, e Ele vos achegará. Deus achegará daquele que deseja viver para o Senhor. Em Romanos 13 diz, dai a cada um o que é deveis, a quem é tributo, tributo, a quem é imposto, imposto, a quem é temor, temor, a quem é honra, honra, né? E terminando o texto bíblico, em Deuteronômio 5:29, diz, quem dera que eles tivessem um coração que temesse e guardasse todos os mandamentos de Deus, todos os dias, pois assim Deus os teria como filhos amados para sempre, né? Quer dizer, filhos amados, filhos que recebem de Deus toda uma admiração, toda uma alegria. Admirar, com certeza, esse ato de contemplar alguém ou algo com prazer, com orgulho, com carinho. Claro, quando a gente admira, a gente mistura também ali um pouco de sentimento de espanto, sentimento de prazer. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas que nos deixam assim espantados, admirados. Um espanto bom, né? Às vezes também admiramos um espanto negativo, da gente ficar também, às vezes, preocupado com certas atitudes. Mas, sem dúvida, nós desejamos olhar para os irmãos, cultuar, né, a memória das pessoas, cultuar a graça daquilo que elas fazem, venerar suas atitudes, estimar as pessoas que estão próximas a nós, respeitá-las, né? A admiração está muito na linha também do respeito, da apreciação, da reverência, reverenciar aqueles que agem de maneira coerente, contemplar as suas atitudes, né? Sentir que as pessoas merecem, né, a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso afeto, por aquilo que elas são, não necessariamente só por aquilo que elas fazem, mas, antes de tudo, por aquilo que é. Precisamos admirar os irmãos e irmãs por aquilo que eles são e, biblicamente, religiosamente, vamos dizer, são filhos amados de Deus, filhos e filhas, e já merecem, por isso, por essa natureza de filiação divina, já merece admiração. E quando caminham na vontade de Deus, essa admiração vai sendo triplicada, porque a gente vai encontrando pessoas e vai se relacionando com realidades, com situações que nos provocam alegria, que nos provocam amor, que nos enche de prazer, que nos traz felicidade, que faz a gente, né? Quando a gente celebra o aniversário de uma pessoa, normalmente a gente está também admirando suas qualidades, suas atitudes. A gente não celebra só por celebrar, a gente lembra de um amigo. Hoje, por exemplo, um amigo grande faz aniversário, o doutor Adriano Gordilho, né? Um homem admirável, que tem toda uma relação. Mas também a gente admira aqueles que já partiram, né? Ontem lembrava muito de minha mãe, 14 anos de falecida, e quantas pessoas a gente vai lembrando e a gente vai retomando aquilo que nos movia a estar perto daquela pessoa, porque a gente tinha uma admiração, a gente tinha um prazer, uma alegria de conviver com essa pessoa e de partilhar a vida, de saber que essa pessoa traz para nós esperança, amor, afeto, enche o nosso coração de alegria, renova a nossa existência. E por isso a gente fica ali admirado, mas não só com as pessoas, com uma música, com uma poesia, com um livro maravilhoso que alguém escreve, com um gesto, com um trabalho grandioso que é desenvolvido por uma entidade, por um encontro desse como o nosso, né? que realmente é admirável, e da nossa perseverança, a perseverança da doutora Clarissa e todo mundo, né? Que todo de 15 em 15 estamos nesse encontro, o cuidado com as pessoas que estão enfermas, tudo isso nos leva a ter uma gratidão e um desejo cada vez maior de elevar aos céus o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso desejo de fazer com que a vida seja, como diz Gilberto Gil, né? Um grão, né? Eu gostei muito dessa música que ele canta, Drão. O amor da gente é como um grão, né? Uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão
nossa semeadura, né? Essa música é tão bela que diz: quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminha dura, dura caminhada pela estrada escura que todos nós temos que fazer. Não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito. Imenso monolito, nossa arquitetura. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Rodolfo falava de Santo Agostinho. A minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão entre nós, mais amor, mais esperança, mais alegria, com certeza mais admiração que precisamos ter uns pelos outros. Que Deus abençoe a cada um que está nesse encontro, nesse culto, e sejamos assim, admiradores uns dos outros, para que a bênção de Deus aconteça para todos e que sejamos respeitados, valorizados e renovados a cada dia. Que Deus abençoe a todos na admiração que temos pelo próprio Deus, que é o grande admirador de todos nós, porque Ele olha para os seus filhos com alegria, com amor, fita os olhos com compaixão e com misericórdia. Isso é o máximo da admiração, ser compassivo e misericordioso no respeito à dignidade de cada homem e mulher. Deus abençoe. Muito lindo, padre. E assim, para falar um pouquinho sobre admiração, eu tenho uma admiração e um amor imenso por Maria. E durante minhas curtas férias agora, eu li o livro Evangelho Secreto, de Maria. E eu recomendo a todos vocês. Cristiane tinha recomendado esse livro aqui há algum tempo atrás, ele estava na minha lista, e ele é uma pérola, muito lindo. E realmente, assim, a nossa admiração por essa mulher tão forte. Então, que nós possamos enxergar em cada pessoa um motivo de admiração. Eu acho que quando a gente faz esse exercício, né, sai do modo crítica e passa para o modo admiração, a gente consegue passar os nossos dias, né, de uma forma muito melhor. Então, me perdoe, muita admiração. Para não cometer um pecado, que eu esqueci de falar de uma mulher admirável, que a festa é hoje, Santa Maria Madalena. Hoje é dia pronto. Que o Papa chamou de apóstola dos apóstolos, né? A grande alegria. Eu também sou apaixonada por Maria Madalena, inclusive existe um livro espírita sobre ela, que é um livro chamado Perdoe-te, que é maravilhoso. E, inclusive, nesse livro, se diz, né, é dito que existe a encarnação dela como Maria Madalena e existe depois uma encarnação dela como Santa Teresa de Ávila. E Maria Madalena é fantástica. Eu comecei a ler agora o Evangelho Apócrifo de Maria Madalena. Então, que ela nos proteja, né? Mais uma admirada nossa. E a minha admiração, meu carinho por cada um de vocês. Charles, muito obrigada por sua ajuda. Camila, né? Eu acho que todos nós, assim, incessantes nesse nosso dever, realmente de levar um pouco de alento a tantas pessoas. Né? Que nós tenhamos uma semana excelente, um dia maravilhoso. Amém. Deus abençoe. Amém.